Quem? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quem? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Será que estamos sós? Ouça minha voz. Nasci, vivi, tô crescendo aqui, sei que vou seguir, já chorei, sorri, no sentido de desistir, o meu sonho enfim, realizar, vou conseguir, ver o fim da pobreza nessa terra de riqueza, eu nasci no meu Brasil, no coração da natureza. Sou brasileiro, de Parelheiros, extremo sul da zona sul pro mundo inteiro. Sou brasileiro, de Parelheiros, a amizade e o respeito vem primeiro. Sou brasileiro, de Parelheiros, extremo sul da zona sul pro mundo inteiro. Sou brasileiro, de Parelheiros, o meu sonho é bem maior que o mundo inteiro. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quem? Oi pessoal, eu moro em Parelheiros, fica no extremo sul da cidade de São Paulo. Fica tão longe que o pessoal quando vai pra cidade fala que vai dar um pulo na capital, mas faz parte da capital. E hoje nós vamos conversar sobre as raízes sobre as quais se ergueu o que hoje conhecemos como Parelheiros. Vamos falar da cultura Guarani Biá. Uma conversa muito gostosa, trocada ali olho a olho na aldeia Caliptã, com Gerá, uma liderança, um papo delicioso. Também vamos colher aqui um depoimento dado a mim algum tempo atrás sobre educação com o escritor Guarani Olívio de Ecupé. E se vocês lembram daquela imagem que todos viram pela televisão, um garoto indígena, uma faixa escrito demarcação já, pois é, estamos falando de Kunumim MC, filho de Olívio de Ecupé, que também conta pra gente aqui como é que foi essa aventura e como isso repercutiu na defesa dos direitos indígenas. Muito bem, a conversa tá posta na mesa, o café tá servido, bora conhecer a cultura Guarani, raiz de Parelheiros. Oh meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Vejam só, localizada a 3 km ao sul do bairro da Barragem e atualmente habitada por cerca de 70 pessoas, a Tecuacaliptã faz parte de uma área que foi reocupada pelos Guarani do território indígena Tenondeporã, em 2013. Até os anos 70, famílias Guarani habitavam a localidade que era utilizada por poceiros não indígenas para a monocultura de eucalipto, utilizado para a construção de casas da comunidade e também para a adubação orgânica das roças, e aos poucos seu excesso é substituído pelo plantio de espécies nativas. A Tecuacaliptã é atualmente referência em práticas agroecológicas a partir da combinação de saberes tradicionais guarani com técnicas alternativas do mundo não indígena. Bom, você pode conhecer melhor acessando o site deles, que é www.tenondeporá.org.br. E hoje nós estamos aqui para conhecer diretamente da boca de uma das suas líderes, a Gerá, conhecer um pouco dessa cultura tão maravilhosa, tão rica, que é a cultura da nação Guarani. Gerá, conta pra gente, quem sois vós? Eu sou a Gerá Guarani, moradora da aldeia Calipetã, que faz parte da terra indígena Tenondeporã e que é como se fosse um anexo da aldeia Tenondeporã, uma das aldeias matrizes mais antigas como Curucutu. Giselda Pires de Lima, Gerá Guarani, formada em Pedagogia pela USP, professora, diretora da Escola Estadual Indígena Guirapepó, e como parte do processo de fortalecimento cultural Guarani, ela realizou vários projetos pelos programas VAI, PROAC, pelo Ministério da Cultura, dirigiu várias peças audiovisuais a respeito de seu povo e atualmente ela é liderança da aldeia Caliptã, onde vive e trabalha como agente cultural do programa Aldeias. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Gerá?
Eu sou talvez uma das mais antigas em relação à liderança mulher no território. Comecei sozinha oficialmente em 2008 e desde então faço parte dessa equipe de Conselho Guarani, o qual vive o seu 4º ano sem a figura cacique ou vice-cacique, tendo como um protagonismo de um desenvolvimento político interno que tem a participação efetiva de homens e mulheres, jovens dos 2 gêneros também, e que tem uma participação de fato real, assim, democrático, no sentido de sempre discutirmos juntos, decidirmos juntos tudo que vai ser bom ou não para a aldeia, trabalhos comunitários, projetos desenvolvidos na aldeia, que tipo e quando e como, para quem, enfim, faço parte dessa equipe. E aí também faço parte da equipe de trabalhadores na área da agricultura guarani, que é um dos aspectos da cultura muito forte pra gente, porque o povo guarani sempre foi muito agricultor. E aí então em 6 anos desse trabalho a gente já conseguiu recuperar muitas sementes perdidas nesse território, apenas na Tenondeporã, que também já foi chamado de Vila Guarani, de Morro da Saudade e tal. E aí, então, hoje a gente tem aí uma possibilidade de ter todo esse resgate, esse fortalecimento cultural de novo no aspecto do trabalho pela soberania alimentar guarani. É bastante interessante essa questão de como que essa sua aldeia dentro da cultura guarani trouxe essa ruptura, né, com o modo tradicional de ver a liderança, né? Essa ruptura com a figura do cacique, do vice-cacique e essa inserção ativa da mulher dentro da sociedade, né? É uma questão, ela insere o povo guarani num cenário muito mais amplo, vivido globalmente, né, pelo movimento feminista em todas as partes do mundo, e não só de agora, mas de longa data, né? E agora então conta pra gente como é que se forma esse chamado território indígena Tenondeporã dentro dessa grande região chamada Parelheiros, que muitos não sabem, por exemplo, é responsável só por 30% do abastecimento de água da maior metrópole da América Latina, que é a cidade de São Paulo, né? Ocupando mais ou menos 1/4 do território da capital. É uma área imensa, né, de pura Mata Atlântica. Conta pra gente um pouco sobre o território, Gerard, por favor. Antes da invasão, né, dos europeus, que a gente chama até hoje de Juruá, território que hoje é chamado de Brasil, esse território que vivemos hoje, ela era uma continuação, um todo, junto com o país hoje separado também, Paraguai e Argentina. E aí, então, de um modo geral, assim, os povos indígenas costumam adentrar o seu território a fim de conhecer, né, o seu território, a pesquisas de tipos de animais, de remédios, enfim, de procurar áreas mais propícios, né, para se fazer uma comunidade, por exemplo, né, onde tem água, onde tem caça, onde tem árvores fortes para fazer as casas e tal. Então, assim como na Argentina, no Paraguai e no Brasil, então os guaranis sempre caminhavam muito, né, sempre faziam grandes caminhadas para novas aldeias, para novos territórios, para visita de parentes e etc, né. E hoje o território da capital de São Paulo, que não é pequeno, que é grande pra caramba, ela também foi sediada por muitas aldeias Guarani-Mbuá, né? Ela também tinha uma presença muito grande do povo Guarani-Mbuá. Então, vários cantos de São Paulo, os Guarani conheciam já, há muito tempo, né? E esse território aqui de Parelheiros, que é uma continuação, né? Que tá dentro, na verdade, do pedaço pequeno que ainda resta, da Mata Atlântica, também era um berço, né? Da vida, da cultura, da existência do povo Guarani, né? E aí, então, quando a gente teve a atrocidade, né, a desumanidade, o roubo, né, do governo do Brasil, que começou a distribuir as terras do Brasil para estrangeiros, o território de Parelheiros também sofreu isso, né? E agora Gerard nos conta um pouco como foi essa chegada das outras culturas ali na região, principalmente como foi a relação com o povo japonês. Vamos acompanhar.
teve a chegada das colônias, né, de japoneses, de italianos, de alemães e tal. E aí então o território de Parelheiros, na qual a gente está hoje, o território indígena Tenondeporã, ela também recebeu colônia de famílias de japoneses. E pela história contada aqui no Parelheiros, pelos mais velhos, minha falecida mãe, meu falecido avô, eles contavam que esse território já era ocupado pelo povo Guarani, que já estava presente há muito tempo no litoral sul, no litoral norte, no sul, e que vinham para cá em busca de material, remédio, em busca de novas aldeias, de permanências temporários, e usava-se muito esse território como uma parada, né? E aí, então, essa vida, essa cultura, essa existência, a presença do povo Guarani já é muito antiga aqui também, né? E aí, só que em um dado momento, eu acho que essa colônia de japonês que se fixou, né, no território Tenondeporã, ela não tinha nenhuma legalidade, né? Não é que os japoneses tinham comprado essa área, né? No seu modelo legal, assim, digamos assim, ainda que eu acho que ainda tem papel, vender terra não é legal dentro da nossa cultura, né? A terra de todo mundo, deveria ser de todo mundo. Mas aí, em um dado momento, quando os Guaranis chegam de novo nesse território, o território Tenondé, que é chamado de Vila Guarani, então tem família de japonês. E aí, alguma coisa aconteceu para que esses japoneses se topassem, né, conhecessem os Guarani, que por sua vez chegaram até eles, ou eles tiveram possibilidade de ter contato com esses Guarani, justamente porque os Guarani já conheciam aqui, né? E isso dá para se equacionar quando a gente pensa que os japoneses nessa área não foram para o Paraná, não foram para a Argentina, não foram para o Paraguai, não foram para o Rio Grande do Sul, não foram para Santa Catarina buscar os Guarani, né? E aí, então, em algum momento aconteceu um encontro porque os Guarani já viviam nesse território, né? Mas daí, com essa situação do estrangeiro se apoderar, né, das terras no Brasil, eles se apoderaram também. E aí, pelas histórias contadas pela minha mãe, é que a família de japoneses que ficaram por muito tempo na Tenondeporã, eles eram muito gentis, assim, pessoas muito do bem, assim, e que contavam as histórias de que eles tinham fugido da Segunda Guerra Mundial, e que um dos líderes desses japoneses contava a história de que tinha pulado de um navio para escapar da guerra porque ele não aguentava mais matar pessoas, e que ele não conseguia mais conceber a ideia de que tinha nascido para matar pessoas. E aí, então, minha mãe contava histórias bem loucas, como o Jiró fala, né? Falava que de vez em quando passava aviões nessa área, esse japonês havia feito uns 3, 4 buracos no território Tenondé, e que quando ele ouvia o som, o barulho de algum aviãozinho, assim, ele se enfiava nesse buraco e que ficava por 3 dias nesse buraco, sem sair, assim, que os Guarani, então minha mãe, meu tio, meu pai, tinham que levar comida, tinham que levar água até ele sair do buraco. E aí a minha mãe dizia que isso poderia ser, na verdade, então, o trauma, né, desse japonês que havia passado pela guerra e tal, ou tivesse algum parente que passou, enfim. E aí, então, a relação deles era com a minha mãe, meu tio, que hoje ainda é vivo e tal, mas principalmente com meu avô, que até parecia um japonês, né? Baixinho, troncudo, branco, meio com as pernas bem cheias de pelo e tal, que não é muito comum na cultura guarani, e que era careca e tudo mais, tinha um olho bem rasgadinho, era muito parecido com o japonês. E aí, então, talvez essa semelhança também tenha atraído, né, eles para ficarem morando junto por vários anos. Tantos anos que minha mãe fazia coisas estranhas na visão da maioria dos Guarani, né? Tipo, minha mãe cozinhava arroz sem sal, sem óleo, sem tempero e comia com caldo de peixe, fazia doce de feijão, que era um absurdo para a maioria. E eu, para falar a verdade, nunca gostei. Ela fazia doce de abóbora verde, fazia doce de mamão verde. E tudo isso era uma prática alimentar que ela havia, então, aprendido com essa família de japoneses. E aí ela falava muita coisa em japonês. Muitas vezes escutei a minha mãe, quando acordava na aldeia, começar a falar em japonês com os netinhos. E aí, ohayou, satamaruke. Só sei que ohayou é bom dia.
Mas ela falava muito mais que isso e tal, e meu tio também. E aí, então, de fato, eles conviveram bastante com essa família de japoneses nesse território. E eles não entraram em confronto, não quiseram brigar, assim, não quiseram falar esse espaço já foi nosso, era nossa parada e tal, não sei o que. Começaram a viver em harmonia. E minha mãe lembrava de que meu tio, com 15 anos, 14, 15 anos, ele pegava o cavalo com uma carroça amarrada atrás e levava as verduras, os legumes que os japoneses plantavam até Santo Amaro, Marcilac, e que a família japonesa adoravam eles. A gente percebe como que o encontro das duas culturas foi, na verdade, um encontro pacífico, né? É um depoimento dado por alguém que faz parte de uma família que foi testemunha ocular deste encontro, né? A gente também pôde observar como que um japonês, no caso esse japonês que a Jera narra, como ele representa, dentro de uma cultura extremamente tradicional como é a cultura japonesa, como ele representa uma ruptura também, né? Com a tradição, né? Que naquele momento, comprometida com o eixo, né? Durante a Segunda Guerra, resolve romper com determinada visão de mundo, percebe que o absurdo que é matar outras pessoas, a angústia, a aflição e o horror que isso lhe causa, e rompe, ao invés de obedecer, de acatar e de fazer parte de uma, anonimamente, né, de uma tradição certamente milenar, né, de obediência cega ao imperador, ele rompe com aquilo e procura algo novo em outras terras. Muito bacana saber isso da boca da própria Jera, que escutou isso do tio, da mãe, do avô. Tem aí todo um embasamento histórico muito importante nesse sentido também, né? Muito legal. Inclusive, qual é a relação entre a cultura japonesa, a migração japonesa na região e o que hoje se conhece como território indígena Tenondeporã? Vamos acompanhar esse trecho do depoimento da Jera. E aí, então, a história da minha mãe, do território Tenondé e japoneses, é que a ruptura aconteceu quando minha mãe completou 12 anos para 13, assim, já um dos líderes dos japoneses queria fazer ela casar com um dos filhos dos japoneses, né? E aí, então, meu avô não topou a ideia e foi, então, em um momento que eles retornaram para uma das aldeias que eles também moravam, que eles também paravam, que eles também tinham parentes, que era a aldeia do Rio Branco, é uma das aldeias mais antigas também do povo Guaranimbá em São Paulo, que é lá no Itanhaém. E aí, então, minha mãe diz que nessa ruptura, ela não sabia direito o quanto de tempo que eles haviam ficado lá no Rio Branco, mas que ela ficou por bastante tempo lá. E que no retorno dela para a aldeia Tenondeporã, outros guaranis já estavam no território, mas que uma das tentativas dos japoneses de fazer com que minha mãe casasse com um japonês e tal, era que eles falavam que a terra ia ficar para os guaranis, e que a terra era já dos guaranis, que eles tinham vindo para o Brasil só porque estavam fugindo, né, das coisas ruins no Japão e tal, mas que eles não queriam permanecer aqui no Brasil por mais tempo, que a maioria queria voltar para o Japão e tal. Então que quando isso acontecesse, a terra ia ficar para eles, né? E aí, então, quando eles retornaram para Tenondeporã, quando minha mãe botou os pés de novo na terra Tenondeporã, já tinha vários outros Guarani, e aquilo que os japoneses tinham falado e tal, um dos líderes, é que, de fato, eles tinham ido embora. Ela só não sabia se tinha ido todo mundo para o Japão, ou se tinham se espalhado mais para a cidade e tal, que estavam já outras famílias Guarani vindo do Paraná. E que eles haviam deixado um documento e tal, e que estava meio escrito, mal escrito no português e tal, uma das frases é muito bonitinha, assim, até já vi esse documento que o japonês escreve, né? Quando eu morri, terra para Guarani. E aí, então, depois dessa ruptura, né, dessa convivência e tal, e de outros Guarani aparecerem, então, não sei o quê, a terra, então, hoje chamada de Tenondeporã, passou-se a chamar-se Morro da Saudade.
E aí então esse Morro da Saudade então continha muitos resquícios, né, da vida dos japoneses nesse território, como as terras sobressaídas de canteiros onde os japoneses plantavam. E minha mãe sabia reconhecer tudo isso. Aqui eles plantavam tomate, aqui eles plantavam repolho, aqui era o buraco do japonês que se escondia e tal, não sei o que. Ela chegou a mostrar tudo isso, assim. Enfim, daí passando por esse pedaço de história, a terra Tenondeporã então tinha esse território de 26 hectares e também tinha a aldeia Curucutu, que também era espaço desses japoneses, que também ficou para os Guarani, né? E aí então essa aldeia começou a se encher de famílias Guarani que vinham também do Paraná, porque lá estavam sofrendo muito, assim, começaram a sofrer muito na mão do Juruá, SPI, né? Bom, gente, vamos lá, né? Vamos consultar o oráculo e descobrir um pouco mais sobre esse serviço aí de proteção aos índios. Segundo o site da própria FUNAI, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, SPI-LTN, que a partir de 1918 ficou conhecido apenas como SPI, ele foi criado em junho de 1910 e o objetivo era prestar assistência a todos os índios do território nacional. Esse projeto instituía assistência laica, seguindo a diretriz republicana de separação igreja e Estado. Até aqui ok, né? Beleza, tranquilo. Bonito, inclusive. A ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto, ou seja, a política indigenista adotada e, abre aspas, civilizá-lo, fecha aspas, transformando o índio em quê? Num trabalhador nacional. Qualquer semelhança com o discurso do atual governo federal, gente, não é minha coincidência. Para isso, seriam empregados métodos e técnicas educacionais controlando esse processo, né? Baseado em mecanismos de nacionalização dos povos indígenas, ou seja, desculturalização. É disso que nós estamos falando, no final das contas. A origem do SPI estava nas redes sociais que ligavam os integrantes do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o MAIC, o apostolado positivista no Brasil e Museu Nacional, pois o MAIC previu desde a sua criação a instituição de uma agência de civilização dos índios. E as atividades das comissões de linhas telegráficas em Mato Grosso deram notoriedade a Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. Então, essa é a questão que a Gerá traz agora pra gente. Vamos ver como é que a cultura Guarani sofreu aí nas mãos desse anjo civilizador, o SPI. O serviço de proteção ao índio, fazia mão de obra escravo Guarani, que castigava os Guarani como os escravos negros, prendiam os Guarani na gaiola. Tem um Guarani que mora na Tenondé até hoje, que foi preso na gaiola, sabe? Quando ele tinha 15 ou 16 anos, porque ele chegou no trabalho de roça 10 minutos atrasado. E aí ficou o dia inteiro preso na gaiola, e que ele fala que foi dado só água e farinha para ele. Os Guarani que já tinham conhecimento das trilhas, do caminho, e andavam tudo a pé, assim, não pegava transporte ou carona, coisa do tipo. E aí ficavam aqui, e aí como as coisas já tinham mudado, então o território não era mais imenso, se ia mais pra frente já era cidade, já era colônia alemã, depois já era colônia japonês, juntos, italianos, daí mais pra frente era o início da construção, né, da cidade Dutra, de São José, Santo Amaro. Minha mãe lembrava de Santo Amaro quando só tinha uma fábrica da Coca-Cola ainda, lembra de caminhar no meio do mato, na beira da represa Guarapiranga e tal. Então, esse território ficou por muitos anos só com essas duas aldeias muito pequenininhas. E aí, então, o número de famílias que cresceu muito, principalmente na Tenondeporã, tirou de todo mundo o espaço de plantio, o espaço de coleta de material, a prática de caçar e tal, não sei o quê. E aí, então, a gente entrou numa história aí de luta, né, que inicialmente começou no seu modelo normal, que é, então, a luta através de um homem, de 2 homens, de 3 homens, de 4 homens, pela demarcação da terra de forma justa.
porque até então, né, em um dado momento, depois dos meados de 1980, o território já havia sido demarcado em 87, ainda numa época de um governo muito mais ignorante, assim, em relação aos direitos constitucionais, né, do povo indígena. Só que essa terra então não era o suficiente. E aí então essa luta aí perdurou por mais de 30, 40 anos, e somente agora em 2016 que a gente conseguiu a portaria declaratória, né, que é uma parte da legalidade da luta por aquilo que sempre foi nosso, que vem do Ministério da Justiça, né? São muitas coisas que mostram que o lugar de fala é um assunto que precisa ser abordado com a mais extrema urgência. E não é por falta de tentativa, os movimentos estão aí a mil tentando fazer com que a gente entenda isso. Então todas as possibilidades da gente visibilizar essa discussão, buscar a construção dessa noção juntos é de suma importância. E hoje nós vamos receber aqui Kunumim MC Guarani, aqui da região de Parelheiros, filho de Olívio Jecupé, que por sua vez já está também há muitos anos batalhando aí por um lugar de fala da cultura Guarani, junto aos Guarani e também para fora do universo Guarani. E nós trouxemos o filho dele, Kunumim MC, que foi aquele menino que na abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, abriu uma faixa escrito Demarcação Já. Isso mostra quando é que o lugar de fala tem que ser aberto a fórceps. Na marra. Abrindo uma brecha para fazer com que algo seja dito e percebido em detrimento da vontade do sistemão. Queria que você contasse pra gente como é que foi que essa história aconteceu. Meu nome é Kunumim MC, também sou escritor, eu moro na aldeia Crucutu e hoje eu canto rap para falar sobre a nossa luta, que a mídia brasileira não mostra muito a causa indígena. E também na literatura nativa falar o que acontece no Brasil com os indígenas. Com 7 anos eu comecei a ler e a escrever histórias indígenas junto com meu irmão Tupamirim. E aí a gente conseguiu lançar um livro, se chama Conto dos Curumins Guarani. Tem outro livro também que se chama Kunumim Guarani. Depois, em 2014, eu estava com 13 anos, e aí foi ali que estava acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí convidaram a aldeia, né, para alguns indígenas participar na Copa do Mundo, né. E aí meu pai me indicou, né. Eu fui lá e uma semana antes, quando ia acontecer a Copa do Mundo, a liderança daqui falou para nós que poderia fazer alguma coisa, né, porque hoje os indígenas estão sofrendo muito, né. Então poderia aproveitar essa Copa do Mundo para fazer algum tipo de protesto, né? E aí a gente foi na Copa do Mundo, sabia que era ao vivo, né? Estava acontecendo, então eu estava no último para iniciar o jogo, né? Então a liderança daqui falou assim, tá nas suas mãos, né? Para fazer esse ato que é muito importante para todos os povos indígenas do Brasil, né? Foi lá no meio do campo, junto com uma menina negra e com um menino branco. A gente soltou a pomba para representar a paz. Depois eu fiquei parado e os outros meninos estavam saindo do campo, né? Conversando comigo mesmo, será que eu solto a faixa ou não, né? Aí parei de pensar e peguei a faixa do short, né? Tirei, e aí soltei e mostrei para todo mundo, né? Essa faixa escrito Demarcação Já, né? Para chamar a atenção do mundo sobre a luta dos povos indígenas, o Curumim Verá Jeguaqua, convidado a participar da abertura da Copa do Mundo, representando o índio, surpreendeu a todos que estavam no estádio, erguendo uma faixa vermelha com os dizeres Demarcação Já. Que queremos nossa terra e tá difícil pescar por aqui. Queremos que aumente essa terra. Que eu sou criança, mas não sou burro, sou Curumim. O protesto não foi exibido na televisão, mas ganhou repercussão internacional. Só que meu coração estava acelerando, né, a 1000 por hora. Só que daí muita gente estava me aplaudindo, né. No outro dia veio muita gente, europeus, querendo saber por que eu tinha solto aquela faixa, né.
E aí, então, hoje, a gente pode muito feliz contar que hoje na terra indígena Tenondeporã, que tem muitas histórias, ela tem hoje 9 aldeias. A aldeia Brilho do Sol, que é Coragachá, Urapaju, Curucutu, Nhamandumirim, Calipetã, Urechancã, Tenondeporã, Curucutu e Tatamini. Então, essas 9 aldeias hoje, principalmente as novas, elas têm um trabalho aí muito importante, né, de resgatar tudo que se foi perdido, que se deixou de fazer da cultura em relação à pouca terra. E aí hoje, então, as aldeias novas têm de novo a oportunidade de ter tudo aquilo que perdemos por muito tempo, né? Nesse ponto da nossa conversa, a Gerá faz uma observação muito interessante sobre como eles veem a forma como a gente de Uruá vê os Guarani. Vamos observar. Uma das formas de fortalecer a cultura guarani, a fim de levar o conhecimento do povo de Uruá também, como a gente vive, o que a gente quer, por que a gente não é empresário, por que a gente não faz monocultura, por que a gente é chamado de vagabundo, por que muitos de Uruá conhecem os indígenas guarani, por exemplo, aqui de Parelheiros, como pessoas que não trabalham, que não faz nada, por conta disso tudo, né? Então a gente pode falar quando a gente recebe de Uruá na aldeia, ou quando a gente sai fora da aldeia, mas principalmente quando recebe na aldeia, que é mais também um público escolar, assim, né? Que é o momento da gente explicar, então, para Juruá, que só por ser povo indígena, a gente tem um ensinamento de que devemos viver em harmonia com a natureza. E se a gente perdeu por muitos anos essa natureza, essa riqueza natural para a gente, então muito menos ainda vamos ter uma demarcação hoje de 16 mil hectares e vamos pensar em monocultura, vamos pensar em criação gigantesca de animais para vender, para comercializar e para ficar, enfim, passar por cima de todo mundo, escravizar pessoas para trabalhar e ganhar o mínimo, e alguém, uma só ou duas pessoas só, os 9 caciques, digamos, se fosse assim, né, ganhar mais que todo mundo, enfim, isso não passa pela nossa cabeça. Então, uma das formas de fortalecimento cultural, né, porque a gente falando e o povo de Uruá também apoiando, conhecer, a partir do conhecimento, apoiar mais as causas indígenas, então a gente assegura a terra, porque a cultura indígena, de um modo geral, ela só se desenvolve, só resiste e só vai continuar se tiver a terra demarcada, se tiver a natureza consigo, né? Eu também tive a oportunidade de conversar com o escritor Guarani, Olívio de Cupé, sobre essa questão dos jovens, a relação dos jovens com a aldeia, principalmente do seu processo de formação, a educação. Eu acho muito importante ter escola dentro das aldeias, né? Porque no passado não tinha, então as crianças sempre tinham que estudar nos bairros próximos de sua cidade e sofria muito preconceito. E hoje a gente tem escola aqui na aldeia Curucutu, mas a gente, desde quando surgiu a escola, a gente percebe que existe sempre um problema de alunos desistirem e às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Porque tem escola hoje, eu sempre falo, tem que aproveitar, porque foi uma conquista, não foi uma coisa que o governo deu de graça porque gosta da Índia. Escola tem na aldeia, porque os povos indígenas, muitas lideranças no passado, lutaram por isso. Porque às vezes tem essa evasão escolar, é que as moças, por exemplo, os garotos ficam considerados jovens, adultos, e às vezes quando os dois casam, daí às vezes fica aquela coisa de não querer ir mais ir pra escola, porque às vezes fica imaginando que isso é coisa de criança, porque agora ele já é adulto. E eu sempre penso ao contrário, eu sempre falei desde o começo, né? Que às vezes se tornou adulto, aí aproveita para estudar, porque a escola é uma coisa muito importante. Eu sempre falo para meus filhos, olha, estuda. Não é porque você casou, você vai abandonar a escola. É uma forma de gerar emprego que a gente luta na aldeia. E esse indígena estudando vai facilitar, porque a gente precisa de professores, a gente precisa de um diretor na escola, a gente tem posto de saúde, então é importante que no futuro a gente possa ter o nosso próprio médico, nosso próprio dentista, nossos enfermeiros. Mas para que isso aconteça, essas crianças precisam estudar e quando se tornar jovens, continuar o estudo, não abandonar. Agora vamos tentar entender como é que o povo Guarani compreende um turismo sustentável. Como que é isso do ponto de vista deles?
A gente tem aí hoje, o nosso território, né, tem o segundo plano de turismo, né, que é um documento aí que a FUNAI desenvolveu, né, que é recente e tal, e aí uma primeira foi feita no norte, onde os povos indígenas diz como, quando, quantos, quem e para que pode vir turismo na aldeia, né, nas aldeias. E aí aqui no Brasil, o território Tenondeporã foi o segundo território indígena no Brasil que teve sistematizado o plano de turismo na terra indígena. E aí quando ela foi construída com todo mundo, de forma super democrática, fazendo reuniões em cada aldeia, avaliando com todos que tipo de turismo que a gente quer oferecer para o Juruá de um modo geral, mas especificamente que tipo de especificidade, né, particularidades que a aldeia, na sua realidade, pode oferecer para o turismo, né? E aí então tem aqui no território indígena, eu acredito que agora tem umas 3 aldeias que ele não entrou na época nesse plano do turismo porque ainda não existiam. Mas as que já existiam, cada qual tem o seu plano de receber o Juruá turismo na aldeia, né? Tanto escola quanto família, quanto estrangeiros e tal. Daí então tem algumas aldeias que oferecem desde as trilhas, apresentação de coral, palestra e comida, almoço, venda de artesanato e tal, né? E outras que recebem para dormir, para ficar uma semana, para fazer várias outras coisas junto, trabalhos comunitários, etc. E tem outras que só recebem para palestra, para apresentação do coral, enfim, cada qual topou fazer de um jeito diferente, né? É claro que alguns objetivos é muito igual, assim. Então, por exemplo, fazer um turismo sustentável é uma questão de todo mundo, assim, né? As aldeias não entrar numa dinâmica de receber turismo todos os dias, porque diferente do que muitos Juruá pensam, na aldeia a gente sempre tem muito o que fazer. As mulheres, por exemplo, que nunca são respeitadas quando esse tipo de argumento é desenvolvido no mundo de fora, né? Como é que vai se imaginar que a aldeia tem tanta criança e que as crianças vão se desenvolver sozinhos, sem trabalho? Tipo, então cuidar de criança, alimentar criança, dar banho em criança, brincar com criança, tudo isso é muito trabalho. E aí, então, quando o Juruá fala, tipo, que os indígenas é vagabundo, então nem se pensa nessas mulheres que às vezes, em média, têm 5 filhos. Tem mulheres com 8 filhos, com 9 filhos, então isso é muito trabalho. Não tem essa de que na aldeia não tem trabalho. E aí, então, por todas essas questões e outras, as aldeias, então, colocam limites, né? Cada qual coloca limites de número, de dias na semana que pode visitar, para que esse tipo de turismo que traz o benefício, sim, para aldeias, como na comercialização dos artesanatos e tal, né? Mas um dos nossos grandes objetivos é ajudar na educação dos Juruá que visita a aldeia, né? De pensar que espaço que é esse? Somos de outro planeta ou não somos? Os índios realmente comem e matam pessoas brancas ou não? Será que os índios de fato são vagabundos ou não e tal, né? Como que é viver conectados com a natureza, por exemplo. Então, a fim de levar esse tipo de educação, porque sabemos que a gente, de um modo geral, também costumamos a respeitar mais aquilo que a gente de fato conhece, né? Então, esse é um dos nossos objetivos, e sempre colocar para o povo de Juruá essa situação de que você deve respeitar o outro, né? Mas que deve respeitar a natureza também, porque se é natureza mesmo, o Juruá que está na cidade não vai conseguir viver, né? E aí, então, a gente tem um site do turismo, que é o tenondeporã.org.br. E aí, então, é sistematizado muito bonitinho, assim, todas as aldeias que tem um plano de turismo, né? Quanto que pode ir, quantas vezes pode ir, o que cada aldeia oferece e tal. E é sempre muito prazeroso trabalhar assim, né? E uma das coisas boas pra gente é a segurança que isso dá também, porque cada representante de um grupo de escola e tal, não sei o que, tem que entrar no site, tem que fazer cadastro, tem uma prévia de orientação de como se comportar na aldeia e tal, né? Algumas palavrinhas em Guarani. Gente, se você der um pulinho lá dentro do www.tenondeporá.org.br, você vai ter um link que vai te apresentar o manual de conduta, porque cá entre nós, meu povo, a gente paga mico ali dentro, viu? Nossa senhora, a gente paga mico ali dentro. A gente entra com uma ideia de que estamos retornando às raízes dos povos sagrados originários. Na verdade, a gente dá um show de falta de educação realmente vergonhoso, né, Dira?
Juruá, que é super ignorante, né? Alguns, né? Não é todos, mas alguns não, muitos, eu diria. Que entra na aldeia e começa a tirar foto das pessoas, como se as pessoas fossem animais zoológicos e tal, né? Esse tipo que, pela cultura civilizada, deveria se saber, né? Que como se, quando não se coloca num lugar, né? Se a gente Guarani chega na casa do Juruá, entra e começa a mexer em tudo, começa a tirar foto de todo mundo sem pedir, isso não vai ser legal, né? Mas na aldeia, como os conceitos é muito pejorativos e tal, isso acontece. Tipo, os Guarani tá ali quietinho, então os caras chegam e começam a tirar foto. Então tem essas orientações básicas, enfim. Daí, de um modo geral, também com esse turismo, né, a gente mostrar essa cultura viva e que, de fato, resiste, né, como Anche Tendewi Pecheu, Animambeu, Chereru Manjera, Yaputequapugua, Ajapo Reta Tembiapo, Areve, Aporandu Nyanderu Corpo Sembrete, Amante, Puaguachu, Pambaranjepe. Enfim, falei numa língua que, tipo, o Brasil não conhece. Se não é Guarani-Mbuá, não conhece. Então, uma das práticas culturais muito forte, ainda que a gente tenha um contato com o povo de Juruá há mais de 500 anos, a gente mantém a nossa língua materna, né? E aí, então, isso é um aspecto cultural muito particular do povo Guarani-Mbuá, porque sabemos de povos do Xingu, inclusive, que tem apenas mais de 70 anos de contato com o povo de Juruá e que, às vezes, perdeu quase completamente a sua cultura materna, né? Tipo, em relação à sua língua, né? Seu dialeto. E a nossa língua tem formalidades, né? Tem especificidades também, né? Dependendo de quem fala e onde fala, né? Para que fala, como quando os Tiramões, né? Os pajés falam na casa de reza, às vezes eu fico meio depressiva, porque parece que estou ouvindo uma outra língua, porque é tão sofisticado e para você entender essa língua você tem que ser uma pessoa centrada e que tenha que ter uma prática de ir na casa de reza quase todos os dias, sabe? E aí, então, se não for assim, se um Mbuá como mulher ou homem como o Gerá, que vive fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que não tem muito tempo às vezes se dedicar a esses momentos, vai ficar tipo, como o Gerá fala, boiando. Enfim, então, um dos aspectos culturais fortíssimos na cultura Guarani-Mbuá é a nossa língua, e acho que uma das outras questões várias que tem várias, mas um dos pontos essenciais também que eu posso contar para vocês na cultura Guarani é isso, é que a gente consegue viver feliz nessa simplicidade de vida que a gente tem, né, que é de viver na terra, que é de fumar cachimbo, que é de cozinhar no fogo de lenha, que é de deixar as crianças brincar na terra, que é de deixar as crianças subir em árvore, de entrar no mato, enfim, não ter medo da natureza, né? Porque a gente faz parte dela. Então, acho que é um dos aspectos fortes culturalmente falando, né? E aí outras questões, assim, como as parteiras, que a gente sabe hoje que tem um absurdo de coisas que acontecem na cidade. Uma delas é esse tal do parto humanizado aí, que eu sei que não se faz por menos de 15 mil reais. Eu não sei onde tá a parte humanizada nisso. E na aldeia tem as parteiras que, tipo, fazem esse tipo de trabalho, às vezes, na semana, 2, 3 vezes, sem cobrar nada, e que não fizeram nenhum cursinho de enfermagem, que não fizeram pedagogia, que não fizeram faculdade de história, que não sei o que possibilitou um estudo mais rápido, mais avançado em relação a como se faz um parto e tal. Enfim, os conhecimentos é infinito e maravilhoso, assim. Tem mulheres aqui na aldeia que têm apenas 30 anos, que já fizeram mais de 10 partos, e eu, tipo, já tenho quase 40 anos, não consigo imaginar fazendo um parto sozinha. Realmente é um povo que me dá muito orgulho, assim, porque ainda que tenhamos tantas coisas ruins de influência de fora, a gente consegue se manter em muitos aspectos culturais mesmo. E uma das últimas que eu vou falar, que é uma das principais para mim, que é essa sabedoria de viver sem acumular bens materiais, né? Sem se preocupar em o que eu vou deixar para os meus filhos, né? O que eu vou deixar de herança. Você já fez o seu filho, você já deu banho no seu filhinho, você já limpou o seu filhinho, você já cuidou quando chorou, quando
ter seus problemas na pré-adolescência, na adolescência, daqui pra frente, cada um se vire. Tipo, papai e mamãe pra cuidar até ficar adulto. E depois, o que cada um vai construir, vai ter, fica por conta, né? Então, essa situação dos Guarani não acumular nada, eu acho muito incrível, que eu acho que é o que mantém também o povo Guarani de forma unida, né? Não se preocupar tanto, não deixar de viver a fim de acumular e se preocupar com o que vai deixar para os filhos, como se os filhos fossem incapazes também, né? Manguiwe uiko kauju, chamuiquer e jueque. Ugrimanji uikoran chondaru jugurapu kuera. Muito obrigado então, Gerard. Muito obrigado, Konomi MC, Olívia Jacopé. Obrigado à Cultura Guarani. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre itinerância em família, tá bom? Como eu sempre digo, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Okba, Opcha, Evoé, #fui. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.